Buenas, aqui é o Marco Lang e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como preparar um arquivo com maestria, como finalizar uma arte profissionalmente para você enviar para Printful, para eles imprimirem isso com DTG, que é impressão digital direta. Inclusive eu vou falar sobre isso também nesse vídeo, o que é o tal do DTG. E por que eu preparei esse vídeo aqui? Porque eu vejo que ele é um desafio para muita gente que sabe muitas vezes criar arte, que sabe até finalizar uma arte para daqui a pouco colocar num cartão de visitas, colocar num folder, usar na rede social, tem grande dificuldade quando é transformar essa arte em estampas. Então aqui eu fiz um apanhado geral, uma coletânea das principais coisas que você deve fazer e das principais que você não pode fazer de jeito nenhum na hora de fechar uma arte para você enviar para Printful estampar para você. Então, depois da vinheta, a gente já começa a passar todo esse conteúdo e enquanto vai tocando aí a vinhetinha, você vai dizer... Já sei, você quer que a gente curta o vídeo, que a gente se inscreva no canal, que a gente ative o sininho. Antes de eu falar para você o que pode e o que não pode fazer lá na Printful, eu preciso te dizer como que é o processo de impressão, como que eles fazem, por exemplo, essa camiseta aqui, tá vendo? Uma camiseta de algodão com uma estampa, tá? Com uma arte que eu desenvolvi estampada e impressa nessa camiseta, tá? E o processo que a Printful usa, dos principais produtos que a gente tem disponíveis hoje no Brasil é DTG, tá? Ah, mas Lang, eles fazem também sublimação. Ah, mas no exterior eles fazem bordado. Tá, ok. Eu sei de todas essas coisas. Mas o principal método de impressão que você vai fazer em camisetas, em roupas no geral, é o DTG. E o que é o DTG? É impressão direta sobre o produto. Ou seja, eles pegam essa camiseta aqui, pronta, já colocam numa impressora muito parecida com essas impressoras de escritório, essas impressoras que você tem aí na sua casa, tá? Ok, não é tão parecida assim, mas é parecida, tá? Com essa impressora aí, ela tem um cabeçote que vai andando de um lado para o outro de impressão e vai fazendo o desenho, vai transformando ele de digital para um desenho estampado, para um desenho físico mesmo. É isso que ela faz. Então você pega essa camiseta aqui, por exemplo, preta, coloca na impressora, ao invés de colocar uma folha de papel, como você está acostumado a fazer, a impressora vai puxando a camiseta devagarinho e a cabeça de impressão vai tornando a sua estampa de digital para uma estampa física, uma estampa realmente impressa. Esse é então o modelo do DTG. É bem simples mesmo, tá? A máquina é muito cara, mas o processo, a parte teórica, a parte prática dele é muito simples de entender, tá? Impressão direta sobre tecido. Diferente de serigrafia, onde você tem que preparar matrizes e depois essas matrizes você usa para estampar ali, não, é tudo digital, tá bom? E por ser digital, a gente tem algumas limitações, não é nem limitações, são características dessa forma de impressão. E essas características você tem que respeitar na hora de desenvolver a sua arte. E justamente por não respeitar essas características, que tantos erros surgem na hora de imprimir, ou seja, a pessoa faz aquela arte linda no computador, eu estou apontando para cá porque eu estou com o meu computador aqui, que já quero te mostrar alguns exemplos práticos, tá? Mas então, a pessoa cria aquela arte linda no computador, maravilhosíssima, e aí manda para imprimir lá na Printful, através do DTG, e quando chega a peça, ela, mas não é isso aqui que eu mandei imprimir, tem alguma coisa errada aqui. Por que isso? Porque ela não soube finalizar o arquivo corretamente. Você tem que saber, isso é uma coisa bem técnica mesmo. Você tem que ser profissional na área para conseguir finalizar com maestria esse seu arquivo. E algumas dicas eu vou te dar aqui para você fazer isso da melhor forma possível, tá? E a primeira das dicas é evitar efeitos do tipo transparência ou semi-transparência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esses efeitos de glow, tá? Por exemplo, inner glow, outer glow, tudo mais. Shadows, tá? Sombras, cuidado com sombras, vai devagar com isso. Mesmo transparências, tá? Por exemplo, no Illustrator, ou no Core, ou no Inkscape, ou Affinity, qualquer software de ilustração principalmente, a gente faz muito isso de sobrepor elementos e aplicar alguma transparência, ou abrir um canal alfa ali para dar aquele aspecto de transparência.
Cuidado com isso, tá? Essa é a primeira dica. Você tem que evitar esse tipo de transparência ou semi-transparência. Gradientes também muito complexos. Aí você vai me questionar, mas Lang, você acabou de dizer que essa camiseta do Estampa Web que você desenvolveu foi feita em DTG, é feita em algodão e ela tem um gradiente, como você pode ver. Ela vai do rosa progressivamente até o azul. Sim, ela tem gradiente, tá? Mas não se esqueçam que eu há mais de 20 anos já desenvolvo estampas, tá? Então, digamos que eu tenho um bom conhecimento, um bom chão de mercado para conseguir fazer esse tipo. Então, eu não estou dizendo que você não deve usar de jeito nenhum. Estou dizendo que você precisa sim estar atento como fazer isso e usar da forma mais profissional possível. Dá uma olhada aqui na minha tela. Você está vendo uma das dicas, uma das técnicas que eu uso para fazer gradientes, por exemplo, ou mesmo sombras, ou mesmo glows nas minhas artes. Eu uso halftone. O que é halftone? É reticulação. Dá uma olhada nessa tarja aqui de gradiente preto para branco. Quando eu falo gradiente aqui, eu estou falando no degradê. É a mesma coisa, tá? Degradê, gradiente, mesma coisa. Dá uma olhada nessa de baixo. Esse aqui é um gradiente bem tradicional mesmo. Ele vai do preto para o branco suavemente. O que é o halftone? O que é a reticulação? É isso aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas, esses pontinhos maiores? Isso aqui é uma reticulação ou um halftone, como falo em inglês. É o termo geralmente que se usa em língua inglesa. Então, isso aqui é uma forma de você conseguir fazer gradientes, sombras, glows de uma forma que vá ficar melhor, principalmente, como é o caso dessa minha camiseta aqui, em camisetas escuras, tá? Porque geralmente o desafio das transparências e semi-transparências é no escuro. Então, fique atento para isso. Não vou mostrar para você nesse vídeo aqui como que faz esse tipo de efeito, tá? Talvez eu vá gravar uma aula aqui no YouTube sobre isso. Quem já é aluno do curso Design de Estampas já tem acesso a esse material. Então, você precisa saber no momento que você deve evitar esse tipo de efeito, tá? Segunda coisa que você precisa entender é a questão da resolução. E aí é um outro erro enorme que a galera comete, tá? Erros, cara, eu ia dizer ridículos, mas não são ridículos, são erros de principiantes quando a gente fala na questão da resolução. Você talvez não saiba, mas a maioria das imagens que você coleta na internet, elas estão em 72 dpi. E 72 dpi não dá para fazer uma estampa legal. Você precisa de mais resolução, você precisa de, no mínimo, a Printful recomenda 150 dpi, de 150 a 300, tá? Esse é o range ideal de resolução para você ter uma qualidade excelente na sua imagem. Essa camiseta aqui, por exemplo, foi impressa em 300 dpi. Tem gradiente, tem linhas finas. Deixa eu ver se a câmera consegue fazer o zoom, tá vendo? Gradientes, linhas bem fininhas e fica numa resolução muito boa, porque foi feito em 300 dpi. Posso fazer 400, posso fazer 600, sim, mas é um pouco de perda de tempo, tá? Porque você não precisa, você só vai tornar o processo de criar a arte mais lento na sua máquina e também depois o processo de fazer upload lá para o site da Printful. Então não precisa mais que 300, você tem que fazer de 150 a 300, ok? E cuidado, não adianta você de uma forma fake tentar aumentar a resolução. O que eu quero dizer com a forma fake? Vamos vir aqui de novo pro software. Deixa eu abrir agora aqui o meu Illustrator para eu te mostrar do que eu estou falando. Eu tenho duas artes aqui, duas artes em PNG. Eu vou importar elas, tá? Uma que é a arte em si, que eu uso para impressão, dessa camiseta que a gente vende na nossa loja. E a outra que é uma arte para web, que eu chamo, que é uma arte bem levinha em 72 dpi, só para mostrar ela no site. Vocês já vão ver do que eu estou falando, já vão entender a diferença. Deixa eu dar um zoom aqui, aproximar, e aproximando um tanto assim, vocês já vão ver a diferença da arte que está na esquerda para a arte da direita. Estão vendo? A arte da esquerda está em 300 dpi, e a arte da direita está em 72 dpi. Estão vendo esse serrilhado aqui? Você está assistindo no YouTube, talvez você tenha que dar um full screen, tá? Assistir em tela cheia para conseguir ver essas nuances, esses detalhezinhos. Mas está aqui, ó, observe como está muito mais serrilhado 72 dpi. Isso aqui na impressão vai aparecer.
tá? Vai aparecer, vai ficar feio, não vai ficar legal. O que a galera adora fazer e que tá muito errado, tá? Eles pegam, por exemplo, uma arte que tá pequenininha ali na internet, tá? Com 72 dpi e 10 centímetros de tamanho, eles vão lá, pegam, transformam essa arte numa arte, por exemplo, de 20 centímetros, tá? Deixa eu só colocar uma prancheta aqui pra gente conseguir exportar isso. E aí vão exportar isso, tá? Exportar a tela. E aí acham que simplesmente pegar aqui, ó, em PPI, colocar 300 e exportar, vai resolver o problema. Não, você está inventando uma resolução fake aqui. Inclusive, se você enviar lá no site da Printful, vai aparecer que está ótima a resolução, vai ser ótima 300 dpi, mas não é, você falsificou, entre aspas, essa resolução forçada. Vai ficar serrilhado igual. Então, qual é que é a solução? Você tem que, na maioria dos casos, ou arrumar arquivos maiores, fotos, conteúdos, elementos que você monta a sua arte de maior resolução, ou você precisa recriar artes antigas que você tem resolução mais baixa. Ah, Lang, mas isso é um saco, eu não queria ter que fazer isso. Eu sei, o mundo é injusto muitas vezes e a gente tem que saber lidar com isso, tá? Essa é a diferença entre quem é profissional e quem é amador, tá bom? Então fique esperto para isso, de 150 a 300 dpi e sem ser fake, tá? Tem que ser de 150 a 300 de forma verdadeira, tá? Não adianta ir aqui no Illustrator ou no Photoshop simplesmente ir lá e aumentar e tá feito, tá bom? Terceira dica então, ó, enviar no tamanho correto as artes. Pelo amor de Deus, cuidem disso! Enviem já no tamanho correto e no formato correto e muito também que vocês têm que prestar atenção nas áreas de impressão, tipo aonde que vocês vão colocar aquilo na camiseta. Por exemplo, essa estampa aqui tem o quê? Uns 22 centímetros de largura. Eu já desenvolvi ela em 22 centímetros lá no Illustrator, 22 centímetros, 300 dpi. Não tem galho, tá? E como era um vetor, se eu quiser fazer 50 centímetros, eu consigo fazer. Se eu quiser fazer 10 centímetros também, consigo com a mesma resolução. Mas se eu fosse fazer um bitmap, como tem uma galera que gosta de criar direto no Photoshop, por exemplo, teria problemas depois para redimensionar. Então já crie no tamanho certo. E outra coisa, adapte os tamanhos. Deixa eu pegar uns produtos que eu tenho aqui atrás, onde você vai entender do que eu estou falando. Tá vendo essa estampa aqui, que a gente tem lá na nossa loja também? Olha só, a estampa Buenas, tá? E a gente tem também ela na caneca. E observem como é diferente. Não só a questão de tamanho em si, tá vendo? Olha só. E aqui, ó, a estampa, não é só a estampa que é menor, observem a disponibilidade, o arranjo dos elementos da estampa como é diferente. Olha aqui a mãozinha, fazendo assim, ó, como ela tá mais próxima do texto do que aqui. Olha o texto na caneca, como ele é maior em relação à mãozinha do que aqui. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que pegar tem que, para cada tipo de produto, fazer a sua organização, o seu layout. Não adianta fazer uma arte assim, tá feita, tá pronta, de uma forma estanque, de uma forma que você não consegue fazer muitas personalizações, muitas edições nela, querer usar exatamente igual na camiseta, querer usar exatamente igual no boné, num quadro, qualquer outro objeto que a Printful oferece para vocês. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Sempre no tamanho certo e adaptada para o produto que você quer realmente fazer. Um outro ponto de cuidado é a questão dos backgrounds, a questão dos fundos. Cuidado com isso, tá? Se tiver problema de background, se tiver problema no fundo, isso vai ser impresso. Então, vai se tornar também um problema de estampa. Deixa eu abrir aqui no meu Photoshop um exemplo bem simples, bem bobinho para te ilustrar. Deixa eu abrir aqui no Photoshop, então, alguma imagem. Esse exemplo aqui eu vou fechar, que a gente não vai mais usar ele. Eu vou pegar aqui no Google mesmo. Vou procurar uma imagem de uma flor para mostrar para você. Pode ser essa primeira aqui, tá? Só vai pegar essa flor, vai copiar ela e a gente vai trazer aqui pro nosso querido, saudoso, amado Photoshop. A gente tanto valoriza, tá? A gente vai pegar e dar um Ctrl V aqui.
Vamos colar ela. Aqui no fundo tá o truque, tá? Fundo escuro para testar essa questão de background, de recortes, para ver se tá tudo ok. Vou pintar de escuro, tá vendo? A camada de baixo pintei de cinza. Selecionar a camada de cima, eu vou fazer uma seleção bem rápida aqui usando o próprio Photoshop. Não estou dando detalhes aqui, mais uma vez, por quê? Porque o intuito desse vídeo aqui não é te ensinar Photoshop, tá? É porque isso é uma coisa mais demorada, mais complexa. Isso você vai ter que fazer um curso, como por exemplo o nosso curso Design de Estampas. Aqui eu quero te mostrar só as principais armadilhas na hora de você finalizar a sua estampa, tá? Vou pegar e vou apagar. A gente vai dar um zoom e volta a dar nossa flor para ver se tá tudo ok. Pode ver que o recorte tá bom, apesar de ter sido um recorte automático. Aqui já tem uns branquinhos, tá vendo? Na lateral, onde eu tô passando o mouse, já ia aparecer. Aqui então, olha, tem bastante branco entre essas duas pétalas aqui também. Aqui também tem um pouquinho. O que você tem que fazer? Se você enviar assim, na hora que a camiseta vier, ela vai vir com esse branquinho aqui estampado, tá? A máquina não tem como saber o que é erro seu de recorte, que não, ela simplesmente vai imprimir o que tem na tela. E se você estiver trabalhando, por exemplo, a sua arte sempre com um fundo branco, vou mostrar, ó, você não vai nem ver esse errinho, tá? Você não vai dar conta dele. Então, posiciona sobre um fundo escuro, ou qualquer cinza aqui, mas pode ser mesmo preto, e aí você vai conseguir fazer os pequenos ajustes de recorte e tudo mais que vai ter. Tá vendo, ó? E problema resolvido. E assim você vai fazer em toda a sua arte. Muito cuidado com isso. A máquina, ela imprime tinta branca, ok? Mais uma vez, ela imprime tinta branca. Então, se você vacilar nisso, ela vai imprimir o branco. Ela não tem como saber que aquilo é para ser o fundo da peça. Deixa eu abrir o Illustrator aqui com aquela outra arte que a gente tinha antes, onde isso fica mais claro. Olha só, aparentemente essas duas artes aqui são muito parecidas, mas não. Deixa eu tirar as duas de cima da prancheta. Olhem como são diferentes. Aqui eu peguei e vazei o branco, então ele não vai ser estampado. Isso aqui, se eu estampar numa camiseta preta, vai estampar a linha branca. Se eu estampar numa vermelha, vai estampar essas linhas brancas. Então, sempre use um fundo com cor para você ter uma ideia, uma noção melhor de como esse aqui vai ficar. Vou usar o mesmo caso aqui, vou colocar o nosso cinza e voilá, assim ficariam. Se você coloca isso aqui na prancheta, praticamente estão iguais, mas na prática aqui você vai ver que vão ficar estampas muito diferentes, ok? Outra coisa que você tem que ter cuidado, um ponto de cuidado muito grande é a questão dos contrastes. Você tem que sempre usar bastante contraste. Se você usar um contraste muito sutil, que talvez até na tela do computador fique bonito, fique bacana, como é o caso do preto com o chumbo aqui, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui. Preto com chumbo aqui, daqui a pouco você vai dizer, ah, legal, talvez poderia até ser um chumbo um pouco mais escuro, então vou pegar aqui e vou escurecer um pouco mais, quero fazer um tom sobre tom, tá? Olha só, ficou bacana, né? Vai dizer, olha só, bem bacaninho. Então, pode ser que isso aqui fique legal impresso, mas eu não arriscaria esse jogo aqui de preto e chumbo. Por quê? Porque é um contraste muito sutil. Telas que produzem cores com emissão de luz, elas conseguem pequenas nuances nos mostrar as diferenças, principalmente as telas mais modernas de LED, de resolução alta, elas conseguem mostrar, cara, milhares de tons de preto, por exemplo, coisa que as impressoras não conseguem. Para a impressora, na hora de imprimir, isso aqui pode ser que fique tudo totalmente preto. Assim, pode ser que você vai receber isso aqui assim. Por quê? Porque aquele 5% de cinza que variou ali pode fazer toda a diferença. Então, contraste, tá? Pensem em mais contraste. E na dúvida, encomendem amostras, tá? Não mandem fazer logo 10, 20 peças sem terem certeza. Vocês só vão pegar essa manha de trabalhar com estamparia, de evoluir. Não, evoluir é um termo ruim de usar, parece que design gráfico está abaixo de design de estampas. Não é, tá? São coisas diferentes, vocês só vão passar para essa outra área do design de estampas quando vocês estiverem em prática. A prática se apega realmente
fazendo, trabalhando, entendendo os processos de impressão, entendendo os processos de estamparia e praticando, enviando artes para lá, fazendo. Aí, uma hora você vai saber o que é possível, o que não é possível, quais são os tons que se diferenciam entre si, o que fica igual ou não. Então, pratique. Essa é a principal lição dessa aula. E para fechar, então, é importante eu te falar que você tem que cuidar com cores neons, tá? Cores fluorescentes. Cuidado, que as impressoras não conseguem muitas vezes atingir aquelas tonalidades e também não consegue fazer metalizados. Você já deve ter visto estampas que parece realmente prata ou dourado. Aquilo não é DTG, aquilo são outras técnicas de estamparia, como por exemplo serigrafia, um foil, alguma coisa do tipo. Então não, tá? Dourado, prateado, esse verde flúor, amarelo flúor, não dá para fazer com uma mesma perfeição do que fica na tela. Então você pode sim usar, mas você vai exportar esse arquivo, eles vão imprimir lá, vai ser uma simulação. Por exemplo, o dourado vai ser um amarelo queimado, tá? Prateado vai ser um tom de cinza. O amarelo neon vai ser um amarelo bem forte, mas não vai ser amarelo neon. Então cuidado com essas cores também. Essas cores aí você não consegue atingir com impressão de DTG. Ainda aqui, eu quero te convidar mais uma vez para você dar uma olhada no link que tem aqui na nossa descrição, cupom desconto de 10% na sua primeira compra na Printful, que também está aqui na descrição desse vídeo. Então já aproveita, já monta uma arte bacana, uma camiseta para você mesmo usar, um moletom para você dar para alguém que você gosta, já monta a arte, já manda imprimir e já aproveita também esse desconto aí de 10% que a nossa parceria com a Printful está dando de mão beijada para você. Prazerzão fazer mais esse vídeo, muito bom sempre estar aqui ajudando vocês, podendo contribuir com a minha experiência, de 20 anos nesse mercado. E qualquer dúvida, vocês sabem, os conteúdos estão abertos aqui. Se tiver uma sugestão também de vídeo, uma pauta legal para eu fazer aqui para o canal, coloca aqui, porque você pode achar que é bobagem, mas eu leio sim 100% dos comentários estão aqui no nosso YouTube, tá bom? Um abração e boas estampas!